A paz a todos amados do Senhor Jesus, continuando a nossa campanha em Apocalipse, no capítulo 22, 12 dias para o ano de 2021. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Vamos para uma leitura em Gênesis 37. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. E hoje a leitura será um pouco extensa devido a esta linda história sobre José. Eu vou pular alguns versículos. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E tomaram-no, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Bom, seria se pudéssemos ler o texto todo sem pular nenhum versículo, dos detalhes dos irmãos de José, planejando acabar com ele. A intenção era matar para não sobrar nenhum sonho. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é que não devemos contar o nosso sonho, nem mesmo dentro de casa. Eram irmãos, filhos do mesmo pai. E os sonhos de José eram sonhos proféticos, eram sonhos de Deus e se cumpriram. Aqui fala que ele tinha idade de 17 anos. 13 anos depois, ele foi levantado governador no Egito, onde ele chegou
vendido como escravo. Então, podemos também tirar essa outra lição, de que José permaneceu confiando em Deus, e a história toda do que aconteceu com ele lá, tudo é muito lindo, mas muito sofrido. Então nós aprendemos ainda mais uma lição, de que em meio ao sofrimento, Deus ainda faz maravilhas. Ainda que seja vendido, não por 20 moedas de prata, a túnica de José, que era linda, era diferente, serviu apenas para identificá-lo. Mas eram os sonhos de José que incomodavam. Mas ainda que alguém te jogue no buraco do desprezo, no buraco da humilhação, no buraco da desfeita, no buraco para te isolar, porque você tem sido odiado por agradar a Deus. E muitas vezes os irmãos, ainda que em esferas familiar, ainda que irmãos servos de Deus, no caso aqui, irmãos da linhagem de Abraão, tiveram essa intenção de parar alguém que agradava a Deus. Todavia, aquele quem Deus escolheu, ainda que no buraco, Deus ainda tem solução. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra. Mas Deus cumpriu o sonho em mínimos detalhes, porque sim, Ele é um Deus de detalhes. E chegou o dia em que o sonho de José se cumpriu, e todos estes que venderam a ele para o Egito, venderam não diretamente, eles lançaram na cova. Quem vendeu foi quem tirou ele da cova, que foram esses midianitas, e venderam para ismaelitas. Lembrando que Ismael é um filho de Abraão com a escrava de Sara, por uma ideia mirabolante de ter um filho sem querer esperar o tempo de Deus, dando um jeitinho que o ser humano costuma achar que dá certo. Olha só o final da história, já aqui na terceira geração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pelo final dessa história, que todos tiveram sim que se inclinar diante de José, porque o sonho de Deus se cumpre pela mão de Deus, porém é preciso suportar o tempo e o sofrimento ao qual o inimigo colocou no coração, endurecendo o coração dos próprios familiares. Vamos fazer um clamor para o Senhor nos dar força e aumentar nossa resistência nesse dia de hoje. O primeiro dia da semana. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus amado, Deus santo, Deus de poder e de glória, eu clamo hoje, Senhor, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor, papai querido, aumente a nossa resistência, nos dando capacidade de ter uma obediência a Ti como José teve, de ter uma capacidade de firmar nossa aliança contigo como José tinha. Assim eu oro, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.